Olá, crianças, tudo bem? Estamos iniciando mais uma semana e eu trago para vocês a nossa proposta de ciências. Nas semanas anteriores, nós tivemos a oportunidade de ver um pouquinho como se dá a formação do dia e da noite, de que maneira nós podemos representar o nosso planeta Terra, e agora nós vamos falar um pouquinho mais como se deu essa descoberta de que a Terra, por exemplo, tem a sua forma arredondada. Aqui nós iniciamos com um texto super bacana que traz algumas informações muito importantes, como por exemplo, de que há pouco tempo, como 500 anos atrás, ainda não se sabia ao certo como era o nosso planeta e de que forma ele é. Através de estudos, de observações, foi chegando à conclusão de que a Terra, assim como todos os outros planetas do sistema solar, tem a sua forma arredondada. Então, é importante que vocês façam a leitura muito cuidadosa do texto, que extraiam todas as informações que são super importantes e que vão trazer um entendimento muito melhor para vocês de como foi ocorrendo esse processo de descoberta. Bem, ao final da página 21, consta aí para vocês duas perguntas, como por exemplo: você já teve alguma ideia parecida com as dos povos antigos sobre a formação ou sustentação do planeta Terra no espaço? Qual foi? Ou seja, aqui ele está querendo saber se você já chegou a pensar em algum momento como os povos antigos, de que a Terra, por exemplo, seja plana. Olha lá, eles olhavam a linha do horizonte e pensavam que a Terra se encerrava ali. Mas não, a gente sabe que ela tem o seu formato arredondado, inclusive por pesquisas, por observações e até mesmo por imagens capturadas por satélites que estão lá na atmosfera, que estão lá no espaço, que foi possível observar que a Terra realmente é redonda. Então, às vezes, você já pode ter algum pensamento parecido com a dos povos antigos. Se você já teve algum pensamento sobre, ou se você também já se questionou, como por exemplo, como é possível que a Terra fique sustentada no universo? O que faz a Terra ficar ali sustentada e não despencar, né? Talvez você já tenha tido alguma dessas dúvidas que não foi diferente das dúvidas que os povos antigos tiveram. Se foi algo que aconteceu com você, então você, por favor, escreva e responda na pergunta de número 1. E na pergunta de número 2 diz: com base no texto acima, explique como se chegou à conclusão de que a Terra é arredondada. Como eu falei para vocês, ao concluir a leitura desse texto, você vai ver como que os povos antigos tinham a sua linha de pensamento a respeito da estrutura do nosso planeta. Com o passar do tempo, eles chegaram à conclusão de que realmente a Terra é arredondada. Portanto, é importante que você mencione, com base no texto, como esses povos chegaram a essa conclusão. O texto da página 23 continuará abordando ainda a respeito do nosso planeta e trazendo mais algumas informações, como por exemplo, o porquê que nós, ao observarmos imagens de satélite do nosso planeta Terra, é possível encontrarmos algumas porções verdes ou com tons marrons, ou até mesmo a maior parte delas toda preenchida de azul. Vocês vão conseguir identificar no texto que todas essas cores têm a sua representação, têm um significado, como por exemplo, o verde das florestas, dos continentes, das nações, de países, assim como o marrom, que pode ser representado por terra, por rochas, por montanhas, o branco, ora do Ártico, ora do Antártico, que são as extremidades do planeta Terra. E também o branco pode ser de nuvens, e o azul dos mares e oceanos. Aqui, ao final desse texto, ele fala um pouquinho sobre a quantidade de água na superfície da Terra, que representa a terra, a porção de terra que está sobreposta, ou seja, que está acima da água,
ela representa no globo todo apenas um quarto. À direita, nós temos aqui uma representação bem interessante, um gráfico de pizza que consegue exemplificar melhor o que eu estou querendo dizer. Então, façam a leitura de forma bem cuidadosa, porque vamos ter algumas questões agora mais à frente que vão mencionar algo a respeito. Bom, como eu havia dito, temos agora na página 25 algumas questões a serem respondidas. A primeira delas diz assim: a respeito da representação do planeta, cite uma vantagem do globo terrestre e uma do planisfério. Então vai ser importante vocês voltarem na semana anterior e lembrar que há duas representações do nosso planeta, ou através do globo, ou através de um planisfério, de um mapa. Você vai ter que citar uma vantagem de cada uma dessas representações, tudo bem? Em seguida, a questão de número 4 diz assim: imagine que o diagrama ao lado representa a superfície total do planeta Terra. Pinte de marrom a parte que corresponde aos continentes e de azul a parte que corresponde à superfície coberta por água. Lembre-se do que eu havia explicado lá daquele gráfico de pizza, que mostra uma representação clara do quanto o nosso planeta, o nosso globo, ele é muito mais preenchido na sua superfície por água do que por continente, por parte realmente terrena. E aqui você vai ter que utilizar esse diagrama para fazer essa representação. Lembre-se que é de 1/4 a parte que corresponde aos continentes. E você deverá pintar essa parte de marrom e as demais de azul, que representam a água. Quero já aproveitar essa questão para trazer também uma reflexão muito importante a vocês. Muitas pessoas, com frequência, costumam dizer que o nome correto ou mais ideal para o nosso planeta seria planeta Água. Porém, a água ela só está em maior quantidade na sua superfície, porque embaixo dela, o que mais prevalece, embaixo ou dentro dela, é a terra. Então ela possui muito mais terra na sua parte interna do que externa, ou seja, do que na superfície. Por isso, ela é chamada de terra. Bom, aqui nós temos a última questão, de número 5, que vem, na verdade, com duas perguntas, que diz assim: com a ajuda do professor, faça a seguinte pesquisa. Localize o Brasil em um globo terrestre e em um planisfério. Chegamos a fazer um exercício semelhante a esse em sala de aula. Porém, vocês podem observar também para conseguir fazer em casa, na própria internet. Tem as representações como de um globo, como em 3D, como também vocês vão poder ver mapas que são as representações de forma planisférica. Para responder as perguntas a seguir. Letra A. Qual é a forma aproximada do Brasil? Vocês deverão observar bem e ver qual a forma mais aproximada do nosso país. E a letra B diz assim: compare o tamanho do Brasil com o de outros países. O que você pode perceber? Analise bem o Brasil com os países primeiro, por exemplo, da América do Sul. O Brasil com relação aos países de toda a América Latina. O Brasil com relação aos países da Europa ou com relação aos países da Ásia, da Oceania. E assim você vai conseguir extrair algumas informações muito importantes com relação ao tamanho do nosso país. O que será que tem de contraste entre o Brasil e os outros? Será que somos um país muito pequeno? Será que somos um país muito grande em questão territorial? Enfim, analise e tire suas próprias conclusões. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bons estudos!